Por que a genealogia de Jesus é considerada tão importante, especialmente para os leitores judeus? Cara, boa pergunta. Essa genealogia, a gente pode pensar nela como um documento que comprova a linhagem de Jesus como filho de Davi e filho de Abraão. Como o propósito de Mateus é mostrar que Jesus, ele é aquele que foi prometido por Deus, como aquele que herdaria o trono do rei Davi, e como aquele que seria a descendência de Abraão, em quem todas as nações da terra seriam benditas, Mateus inicia o seu evangelho com essa genealogia, mostrando que Jesus ele é um filho direto de Davi, e por isso ele é herdeiro do trono de Davi, e também ele é da linhagem de Abraão, aquele que é a descendência de Abraão que foi prometida por Deus. Qual é o significado da inclusão de 4 mulheres na genealogia de Jesus e o que isso revela sobre a mensagem teológica de Mateus? Cara, perfeito. A inclusão dessas mulheres na genealogia de Jesus, na verdade, é uma mensagem de Deus, dizendo que no plano de redenção, aquele que é o Redentor, que é Jesus, ele se identifica com cada um de nós. Não importa quais sejam os pecados cometidos, não importa qual seja o valor que temos diante da sociedade. Diante de Deus, nós temos um valor imensurável, a ponto do Filho de Deus se fazer semelhante a nós. E aí, Deus inclui essas mulheres, que eram mulheres improváveis, que com certeza não seriam incluídas na genealogia de qualquer outro rei, para dizer que ele está ali para alcançar a todos, que o Evangelho é para todos, inclusive para aqueles que talvez não teriam valor nenhum. Qual é o papel de José na narrativa do nascimento de Jesus e como ele reage ao anúncio divino sobre a gravidez de Maria? José, ali na narrativa do nascimento, da concepção e do nascimento de Jesus, ele é o personagem principal. E Mateus está mostrando como José era um homem de fé, um homem justo, que obedeceu prontamente a mensagem e a direção que Deus havia dado a ele. José tinha todo o direito de anular aquele casamento, seguir a sua vida e não ter participação naquela história. Só que quando José recebe a mensagem do anjo de que aquele filho que estava sendo gerado dentro do ventre de Maria era o próprio Filho de Deus, José, como um homem justo, ele decide aceitar para si aquela responsabilidade de ser o pai adotivo de Jesus, aquele que cuidaria de Jesus e também de Maria. Então, o papel de José é nos ensinar também, por meio da obediência e da fé no plano de Deus para as nossas vidas. O que a concepção virginal de Jesus revela sobre sua identidade e missão? Perfeito. Essa concepção virginal de Jesus, ela é de extrema importância porque ela revela para nós a natureza de Jesus, tanto humana, por ser filho de Maria, como também divina, por ter sido gerado diretamente do Espírito Santo, do próprio Deus. Então, essa concepção virginal, ela revela para nós que o Salvador, o Redentor da humanidade, não é qualquer homem, mas é o homem-Deus, aquele que tem em si mesmo as duas naturezas, humana e divina. E por conta disso, ele não tinha qualquer participação com o pecado que teria vindo da semente de um pai humano. Mas como ele foi gerado do próprio Espírito Santo, do próprio Deus, isso deixa claro que ele não tinha qualquer participação com o pecado. Qual é o propósito da visita dos magos ao recém-nascido Jesus? E o que essa visita revela sobre a identidade e o destino de Jesus? Quando aqueles magos vão visitar a Jesus ali recém-nascido, eles vão lá para adorar e para oferecer presentes a Jesus, eles estão reconhecendo duas coisas. Primeiro, que aquele menino que nasceu não era qualquer menino, na verdade era um rei, porque você só presenteava com ouro, incenso e mirra aqueles que eram da realeza. Eram presentes caros, eram presentes finos, que eram entregues a reis. Então eles estavam reconhecendo que aquele menino, ele era um rei. Mas não somente isso, quando eles vão para lá para adorá-lo, eles estão reconhecendo que aquele rei também é o próprio Deus. Ele era aquele que era prometido. E essa visita desses magos, que na verdade não eram nem judeus, revela a universalidade da oração ao Messias. Ou seja, o Messias não veio somente para os judeus, mas ele veio para todos os povos, porque como Deus havia prometido, todos os povos seriam benditos nele.